Título e dificuldades. Talvez, pelo que disse, tenha tido sucesso em estabelecer analogia entre os processos neuróticos e os acontecimentos religiosos, e assim em indicar a origem insuspeitada dos últimos. Nessa transferência da psicologia individual para de grupo, duas dificuldades surgem a diferirem em natureza e importância, para as quais agora nos devemos voltar. A primeira delas é que lidamos aqui apenas com um exemplo isolado da copiosa fenomenologia das religiões e não lançamos luz sobre quaisquer outras. Pesarosamente, tenho de admitir que sou incapaz de dar mais do que esse único exemplo e que meu conhecimento técnico é insuficiente para completar a investigação. As minhas informações limitadas, posso talvez acrescentar que o caso da fundação da religião maometana me parece assemelhar-se a uma repetição abreviada da judaica, da qual emergiu com imitação. Parece, na verdade, que o profeta pretendia originalmente aceitar o judaísmo completamente para si e para seu povo. A retomada do grande e único pai primevo trouxe aos árabes uma extraordinária exaltação de sua autoconfiança, que conduziu a grandes sucessos mundiais, mas neles exauriu-se. Alá mostrou-se muito mais grato a seu povo escolhido do que Javé ao seu, mas o desenvolvimento interno da nova religião logo se interrompeu, talvez por lhe faltar a profundidade que no caso judaico fora causada pelo assassinato do fundador de sua religião. As religiões aparentemente racionalistas do leste são, em sua essência, veneração dos ancestrais e detiveram-se também num estádio primitivo da reconstrução do passado. Se é verdade que nos povos primitivos da atualidade o reconhecimento de um ser supremo é o único conteúdo de sua religião, só podemos encarar isso como uma atrofia do desenvolvimento religioso e colocá-la em relação com os incontáveis casos de neuroses rudimentares que podem ser observadas no outro campo, porque tanto num caso quanto no outro as coisas não foram mais além. Nosso conhecimento é em ambos insuficiente para dizer-nos, podemos apenas atribuir a responsabilidade aos dotes individuais desse povo, a direção tomada por sua atividade e sua condição social geral. Além disso, é boa regra no trabalho de análise contentar-se em explicar o que realmente está perante nós e não procurar explicar o que não aconteceu. A segunda dificuldade sobre essa transferência para a psicologia de grupo é muito mais importante, já que coloca um problema novo de natureza fundamental. Esse problema levanta a questão de saber
sob que forma a tradição operante na vida do povo se apresenta, questão que não ocorre com os indivíduos, visto que é solucionada pela existência no inconsciente de traços mnemônicos do passado. Retornemos a nosso exemplo histórico. Atribuímos o Acordo de Cádiz à sobrevivência de uma tradição poderosa entre aqueles que tinham retornado do Egito. Esse caso não envolve problema algum. Segundo nossa teoria, uma tradição desse tipo baseava-se em lembranças conscientes de comunicações orais que as pessoas então vivas tinham recebido de seus ancestrais de apenas 2 ou 3 gerações atrás, ancestrais que eles próprios tinham sido participantes e testemunhas oculares dos acontecimentos em apreço. Mas podemos acreditar na mesma coisa dos séculos posteriores, ou seja, que a tradição ainda tivesse base num reconhecimento normalmente transmitido de avô para neto? Não é mais possível dizer, como no primeiro caso, quais foram as pessoas que preservaram esse conhecimento e o transmitiram oralmente. Segundo Selim, a tradição do assassinato de Moisés esteve sempre na posse dos círculos sacerdotais, até que acabou por encontrar expressão por escrito, o que e somente isso permitiu a Selim descobri-las, mas ela só pode ter sido conhecida de algumas pessoas, não constituía propriedade pública. E isso é suficiente para explicar seu efeito? É possível atribuir a um conhecimento como esse, detido por poucas pessoas, o poder de produzir uma emoção tão duradoura nas massas ao chegar ao seu conhecimento? Parece antes que, também nas massas ignorantes, deve ter havido algo que era de certa maneira aparentado ao conhecimento dos poucos e que foi encontrar esse conhecimento a meio caminho quando ele foi enunciado. A decisão é tornada ainda mais difícil quando nos voltamos para o caso análogo nos tempos primevos. É bastante certo que no decurso de milhares de anos foi esquecido o fato de que houvera um pai primevo com as características que conhecemos e qual fora a sua sorte. Tampouco podemos supor que existisse qualquer tradição oral disso, como no caso de Moisés. Em que sentido, então, uma tradição se torna importante? Sob que forma pode ter estado presente? A fim de torná-lo mais fácil aos leitores que não desejam ou não estão preparados para mergulhar num complicado estado de coisas psicológicas, anteciparei o resultado da investigação que deve seguir-se. Em minha opinião, existe a esse respeito uma conformidade quase completa entre o indivíduo e o grupo. Também no grupo, uma impressão do passado é retida em traços mnemônicos inconscientes. No caso do indivíduo, acreditamos que podemos ver claramente o traço mnemônico de sua experiência primitiva foi nele preservado,
mas numa condição psicológica especial. Pode-se dizer que o indivíduo sempre o conheceu, tal como se conhece a respeito do reprimido. Aqui formamos ideias que podem ser confirmadas sem dificuldades através da análise de como algo pode ser esquecido e depois reaparecer após algum tempo. O que é esquecido não se extingue, mas é apenas reprimido. Seus traços mnemônicos estão presentes em todo o seu frescor, mas isolados por anticatexias. Eles não podem entrar em comunicação com outros processos intelectuais. São inconscientes, inacessíveis à consciência. Pode ser também que certas partes do reprimido, havendo escapado ao processo de repressão, permaneçam acessíveis à lembrança e ocasionalmente emerjam na consciência, mas, mesmo assim, se encontrem isoladas como corpos estranhos, sem conexão com o restante. Pode ser assim, mas não precisa sê-lo. A repressão também pode ser completa e é com essa alternativa que lidamos no que se segue. O reprimido mantém seu impulso ascendente, seu esforço para abrir caminho até a consciência. Ele consegue seu objetivo em 3 condições. 1. Se a força da anticatexia é diminuída por processos patológicos que tomam conta da outra parte da mente, que chamamos de ego, ou por uma distribuição diferente das energias catexiais nesse ego, como acontece normalmente no estado de sono. 2. Se os elementos instintuais que se ligam ao reprimido recebem um reforço especial, do qual o melhor exemplo são os processos que ocorrem durante a puberdade. E 3. Se, em qualquer ocasião na experiência recente, ocorrerem impressões ou vivências que se assemelham tão estreitamente ao reprimido que são capazes de despertá-lo. No último caso, a experiência recente é reforçada pela energia latente do reprimido e este entra em funcionamento por trás da experiência recente e com a ajuda dela. Em nenhuma dessas 3 alternativas, o que até então foi reprimido ingressa na consciência de modo suave ou inalterado. Tem sempre de defrontar-se com deformações que dão testemunho da influência da resistência, não inteiramente superada, que surge da anticatexia, da influência modificadora da experiência recente, ou de ambas. A diferença entre um processo psíquico ser consciente ou inconsciente serviu-nos como critério e meio de orientação. O reprimido é inconsciente. Ora, simplificaria agradavelmente as coisas se essa frase admitisse inversão, isto é, se a diferença entre qualidades de consciente, CS, inconsciente e CS coincidisse com a distinção existente entre pertencentes ao ego e reprimido. O fato de existirem coisas isoladas e inconscientes como essas em nossa vida mental já seria suficientemente novo e importante. Na realidade, porém,
A posição é mais complicada. É verdade que tudo que é reprimido é inconsciente, mas não é verdade que tudo que pertence ao ego seja consciente. Constatamos que a consciência é uma qualidade transitória que se liga a um processo psíquico apenas de passagem para nossos fins. Portanto, temos de substituir consciente por capaz de ser consciente e chamamos essa qualidade de pré-consciente, PCS. Dizemos então de modo mais correto que o ego é principalmente pré-consciente, virtualmente consciente, mas que partes do ego são inconscientes. O estabelecimento desse último fato nos demonstra que as qualidades sobre as quais até aqui nos apoiamos são insuficientes para nos orientar na obscuridade da vida psíquica. Temos de introduzir uma outra distinção que não é mais qualitativa, mas topográfica, e o que lhe dá valor especial simultaneamente: genética. Distinguimos agora em nossa vida psíquica que encaramos como um aparelho composto de diversas instâncias, distritos ou províncias, uma determinada região que chamamos de ego propriamente dito e uma outra que denominamos de id. O id é a mais antiga das duas. O ego desenvolveu-se a partir dele como uma camada cortical através da influência do mundo externo. É no id que todos os nossos instintos primários estão em ação. Todos os processos no id se realizam inconscientemente. O ego, como já dissemos, coincide com a região do pré-consciente, inclui partes que normalmente permanecem inconscientes. O curso dos acontecimentos no id e sua interação mútua são governados por leis inteiramente diferentes das que prevalecem no ego. Foi, na verdade, a descoberta dessas diferenças que nos conduziu à nossa visão e que a justifica. O reprimido deve ser considerado como pertencente ao id e sujeito aos mesmos mecanismos. Distingue-se dele apenas quanto à sua gênese. A diferenciação se cumpre no mais primitivo período da vida, enquanto o ego se está desenvolvendo a partir do id. Nessa época, uma parte do conteúdo do id é absorvida pelo ego e elevada ao estado pré-consciente. Outra parte é afetada por esse translado e permanece atrás no id, como o inconsciente propriamente dito. No curso ulterior da formação do ego, contudo, certas impressões e processos psíquicos do ego são excluídos, isto é, expelidos dele através de um processo defensivo. A característica de serem pré-conscientes é deles retirada, de modo que são, mais uma vez, reduzidos a serem partes, componentes do id. Aqui, então, temos o reprimido no id no que concerne à relação entre as duas províncias mentais. Presumimos, portanto, que, por um lado,
processos inconscientes do id são levados ao nível do pré-consciente e incorporados ao ego, e que, por outro lado, o material pré-consciente do ego pode seguir o caminho oposto e ser devolvido ao id. O fato de posteriormente uma região especial, a do superego, separar-se do ego está fora de nosso interesse atual. Tudo isso pode parecer longe de ser simples, mas quando nos reconciliamos com essa visão espacial fora do comum do aparelho psíquico, ela não pode apresentar dificuldades específicas para a imaginação. Acrescentarei ainda o comentário de que a topografia psíquica que aqui desenvolvi nada tem que ver com a anatomia do cérebro e na realidade entra em contato com ela apenas num ponto, o que é insatisfatório nesse quadro. E estou ciente disso tão claramente quanto qualquer um, se deve à nossa completa ignorância da natureza dinâmica dos processos mentais. Dizemo-nos que o que distingue uma ideia consciente de outra pré-consciente, e esta de uma inconsciente, só pode ser uma modificação ou talvez uma distribuição diferente de energias psíquicas. Falamos de catexias e hipercatexias, mas, além disso, achamo-nos sem qualquer conhecimento sobre o assunto, ou mesmo sem qualquer ponto de partida para uma hipótese de trabalho útil do fenômeno da consciência. Podemos pelo menos dizer que esteve originalmente ligado à percepção. Todas as sensações que se originam da percepção de estímulos penosos, tácteis, auditivos ou visuais são as mais prontamente conscientes. Os processos de pensamento e tudo o que possa ser análogo a eles no id são, em si próprios, inconscientes e obtêm acesso à consciência vinculando-se aos resíduos mnêmicos de percepções visuais e auditivas ao longo do caminho da função da fala. Nos animais aos quais esta falta, as condições devem ser de tipo mais simples. As impressões dos traumas primitivos das quais partimos não são traduzidas para o pré-consciente ou são rapidamente devolvidas pela repressão para o estado de id. Seus resíduos mnêmicos, nesse caso, são inconscientes e operam a partir do id. Acreditamos que podemos facilmente seguir suas vicissitudes ulteriores enquanto se trata do que foi experimentado pelo próprio indivíduo, mas uma nova compilação surge quando nos damos conta da probabilidade de que aquilo que pode ser operante na vida psíquica de um indivíduo pode incluir não apenas o que ele próprio experimentou, mas também coisas que estão inatamente presentes nele quando, de seu nascimento, elementos com uma origem filogenética, uma herança arcaica, surgem então as questões de saber
em que consiste essa herança, o que contém e qual é a sua prova. A resposta imediata e mais certa é que ela consiste em certas disposições inatas, características de todos os organismos vivos, isto é, na capacidade e tendência de ingressar em linhas específicas de desenvolvimento e de reagir de maneira específica a certas excitações, impressões e estímulos, visto a experiência demonstrar que a esse respeito existem distinções entre os indivíduos da espécie humana, a herança arcaica deve incluir essas distinções. Elas representam o que identificamos como sendo o fator constitucional no indivíduo. Ora, desde que todos os seres humanos, em todos os acontecimentos de seus primeiros dias, têm aproximadamente as mesmas experiências, eles reagem a elas também de maneira semelhante. Pode, portanto, surgir uma dúvida sobre se não deveríamos incluir essas reações juntamente com suas distinções individuais na herança arcaica. Essa dúvida deve ser posta de lado. Nosso conhecimento da herança arcaica não é ampliado pelo fato dessa semelhança. Não obstante, a pesquisa analítica trouxe-nos alguns resultados que nos dão motivo para reflexão. Temos, em primeiro lugar, a universalidade do simbolismo na linguagem. A representação simbólica de determinado objeto por outro, travessão. A mesma coisa aplica-se a ações, travessão. É familiar a todos os nossos filhos e lhes vem, por assim dizer, como coisa natural. Não podemos demonstrar em relação a eles como a aprenderam, e temos de admitir que em muitos casos aprendê-la é impossível. Trata-se de um conhecimento original que os adultos posteriormente esquecem. É verdade que o adulto faz uso dos mesmos símbolos em sonhos, mas não os compreende a menos que um analista os interprete para ele, e mesmo então fica relutante em acreditar na tradução. Se ele faz uso de uma das figuras de retórica muito comuns em que esse simbolismo lhe fugiu completamente. Ademais, o simbolismo despreza as diferenças de linguagem. Investigações provavelmente demonstrariam que ele é ubíquo, o mesmo para todos os povos. Aqui então parecemos ter um exemplo seguro de uma herança arcaica a datar do período em que a linguagem se desenvolveu, mas ainda se poderia tentar outra interpretação. Poder-se dizer que estamos lidando com vinculações de pensamento entre ideias, vinculações que foram estabelecidas durante o desenvolvimento da fala e que têm de ser repetidas agora, toda vez que no indivíduo o desenvolvimento da fala tem de ser percorrido. Seria assim um caso de herança de uma disposição instintual e mais uma vez não constituiria contribuição para nosso problema.
O trabalho da análise, entretanto, trouxe à luz algo mais que excede em importância o que até agora consideramos. Quando estudamos as reações a traumas precoces, ficamos a miúde bastante surpresos por descobrir que elas não se limitam estritamente ao que o próprio indivíduo experimentou, mas dele divergem de uma maneira que se ajusta muito melhor ao modelo de um evento filogenético e, em geral, só podem ser explicadas por tal influência. O comportamento de crianças neuróticas para com os pais nos complexos de Édipo e de castração abunda em tais reações, que parecem injustificadas no caso individual e só se tornam inteligíveis filogeneticamente por sua vinculação com a experiência de gerações anteriores. Valeria bem a pena apresentar esse material para o qual posso apelar aqui perante o público, de forma reunida. Seu valor probatório parece-me suficientemente forte para que me aventure a dar um passo à frente e postule a assertiva de que a herança arcaica dos seres humanos abrange não apenas disposições, mas também um tema geral, traços de memória da experiência de gerações anteriores. Dessa maneira, tanto a extensão quanto a importância da herança arcaica seriam significativamente ampliadas. Refletindo mais, tenho de admitir que me comportei por longo tempo como se a herança de traços de memória da experiência de nossos antepassados, independentemente da comunicação direta e da influência da educação, pelo estabelecimento de um exemplo, estivesse estabelecida para além de discussão. Quando falei da sobrevivência de uma tradição entre um povo ou da formação do caráter de um povo, tinha principalmente em mente uma tradição herdada desse tipo e não uma tradição transmitida pela comunicação, ou pelo menos não fiz distinção entre as duas, e não me dei claramente conta de minha audácia em negligenciá-lo. Minha posição, sem dúvida, é tornada mais difícil pela atitude atual da ciência biológica, que se recusa a ouvir falar na herança dos caráteres adquiridos por gerações sucessivas. Devo, contudo, com toda modéstia, confessar que, todavia, não posso passar sem esse fator na evolução biológica. Na verdade, não é a mesma coisa que está em questão nos dois casos. Num, trata-se de caracteres adquiridos que são difíceis de aprender. No outro, de traços de memória de acontecimentos externos, algo tangível, por assim dizer, mas bem que pode ser que, no fundo, não possamos imaginar um sem o outro. Se presumirmos a sobrevivência desses traços de memória na herança arcaica, teremos cruzado o abismo existente entre psicologia individual e de grupo. Podemos lidar com povos tal como fazemos com um indivíduo neurótico, sendo que
atualmente não temos provas mais fortes da presença de traços de memória na herança arcaica do que os fenômenos residuais do trabalho da análise, que exigem uma derivação filogenética. Ainda assim, essas provas nos parecem suficientemente fortes para postular que esse é o fato. Se não for, não avançaremos quer na análise, quer na psicologia de grupo. A audácia não pode ser evitada, e mediante essa punição estamos efetuando algo mais. Estamos diminuindo o abismo que períodos anteriores de arrogância humana rasgaram entre a humanidade e os animais. Se quiser encontrar qualquer explicação, chamados instintos dos animais que permitem que eles se comportem desde o início, numa nova situação da vida como se fosse antiga e conhecida. Se quiser encontrar qualquer explicação dessa vida instintiva dos animais, ela só pode ser a de que eles trazem consigo as experiências da espécie para sua própria e nova existência, isto é, que preservaram recordações do que foi experimentado por seus antepassados. A posição do animal humano, no fundo, não seria diferente. Sua própria herança arcaica corresponde aos instintos dos animais, ainda que seja diferente em extensão e conteúdo. Após esse exame, não hesito em declarar que os homens sempre souberam, dessa maneira especial, que um dia possuíram um pai primevo e o assassinaram. Duas outras questões devem agora ser respondidas. Primeiro, sob que condições uma recordação desse tipo ingressa na herança arcaica? E segundo, em que circunstâncias pode ela tornar-se ativa, isto é, progredir para a consciência a partir de seu estado inconsciente no id, ainda que sob forma alterada e deformada? A resposta à primeira pergunta é fácil de formular. A recordação ingressa na herança arcaica se o acontecimento foi suficientemente importante, repetido com bastante frequência, ou ambas as coisas. No caso do parricídio, ambas as condições são atendidas. Da segunda questão, há que dizer o seguinte: um grande número de influências pode estar relacionado, mas nem todas são necessariamente conhecidas. Um desenvolvimento espontâneo também é concebível segundo a analogia do que acontece em certas neuroses. Contudo, o que certamente é de importância decisiva é o despertar do traço da memória esquecido por uma repetição real e recente do acontecimento. O assassinato de Moisés constituiu uma repetição desse tipo e, posteriormente, o suposto assassinato judicial de Cristo, de maneira que esses acontecimentos vêm para o primeiro plano como causas. Parece como se a gênese do monoteísmo não pudesse passar sem essas ocorrências. Somos lembrados das palavras do poeta: Was unter Blitz in Gesang
So leben, müssen leben, untergehen. E por fim, uma observação que traz à baila um argumento psicológico, uma tradição que se baseasse unicamente na comunicação não poderia conduzir ao caráter compulsivo que se liga aos fenômenos religiosos. Ela seria escutada, julgada e talvez posta de lado como qualquer outra informação oriunda do exterior. Nunca atingiria o privilégio de ser liberada da coerção do pensamento lógico. Ela deve ter experimentado a sorte de ser reprimida, o estado de demorar-se no inconsciente antes de ser capaz de apresentar efeitos tão poderosos quando de seu retorno de colocar as massas sob seu fascínio, como vimos com espanto, e até aqui sem compreensão, no caso da tradição religiosa. E essa consideração pesa consideravelmente em favor de acreditarmos que as coisas realmente aconteceram da maneira porque tentamos retratá-las, ou pelo menos de algum modo semelhante.